eu queria começar considerando a economia como uma das dimensões da vida social e política. Eu vejo muitas vezes os comentaristas da Globo News, por exemplo, dizendo todas essas decisões são políticas, não são técnicas, né? Isso é uma separação que não permite que os economistas adotaram, porque eles se convenceram de que a economia é uma ciência e se aproxima, como, na verdade, nós observamos na formação do pensamento econômico, que a física newtoniana teve uma enorme importância na formulação das teorias chamadas pós-clássicas ou neoclássicas, né? Então, veja uma outra coisa, qual é a outra armadilha, além de você desrespeitar as várias dimensões da vida social? Eu estava lendo um artigo de um americano muito interessante, ele falando, olha, vocês têm que considerar que as classes sociais, elas geram o quê? Geram percepções, visões, né? Essa sociedade é assim, né? Percepções, visões, significados, né? E então você tem que considerar, usando um pouco Freud, a subjetividade dos cidadãos, como é que elas se formam na sociedade, né? E o que eu acho é que a economia foi capturada por suposto, esse suposto caráter científico, né? Foi capturada. Então, o esforço que os economistas devem fazer é, na verdade, se escapar dessas determinações. Vocês vejam, por exemplo, o que eles falam a respeito do risco fiscal, etc. É tudo uma coisa tosca na verdade, comprometida com a ideia de equilíbrio. Vocês acham que essa economia tem algum equilíbrio ou tem movimento? Pergunto. Parece que ela tem movimento, né? Aí eles usam esse estratagema do equilíbrio para fazer a crítica das políticas econômicas ou do andamento da... E isso é uma questão da forma de pensar dos economistas. A forma de pensar está sempre massacrado pela ideia de equilíbrio, né? Se você for olhar a história do pensamento econômico, você vai ver que isso predominou durante muito tempo, né? E predominou muito tempo e acabou provocando o surgimento de um pensador, já no século XX, fundamental, John Maynard Keynes, que ele, na verdade, escreveu primeiro o Tratado da Moeda, em que ele, a despeito de ter tratado muito bem da moeda bancária, que é coisa que também os economistas eles falam na teoria quantitativa sem olhar a composição da criação monetária, né? E, portanto, o Keynes, que dizia que, depois de ter escrito o Treatise, antes de escrever a teoria geral, ele disse, olha, eu vou contestar aquilo que eu pensei. Quer dizer, ele tinha a qualidade da dúvida, coisa que a cabeça dos economistas, em geral, não admite. Não estou falando mal deles, estou falando que é uma forma de encarar essa questão econômica. Não é que ela seja desimportante, a questão econômica é desimportante. O problema é que é a forma como você trata isso. Quando você fica preso nessa armadilha do equilíbrio, os conselhos são... Eu tenho lido muito a discussão sobre a crise atual, salvo exceções, eu posso citar o Stiglitz, o Danny Roderick, né, que estão fora desse... E até mesmo o Simon Johnson e o Acemoglu, que escreveram um livro muito interessante e ganhou o prêmio Nobel. Eles escapam, na verdade, desse paradigma, né?
Então, eu acho que eu já falei demais sobre isso, né? Mas essa é a meu ponto de vista.